Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, prosseguimos com a nossa temática sobre os sacramentos. Hoje nós vamos falar sobre o principal deles, o mais importante para a nossa vida de cristão. O sacramento da Eucaristia. Quando nós recebemos a Eucaristia, estamos recebendo Jesus em corpo, sangue, alma e divindade. Mas será que isso é literal ou é verdadeiro? Vamos descobrir através dessa nossa catequese. Vamos lá. Meus queridos, Eucaristia, ela vem de uma palavra grega, Eucaristia, que está escrito aí na tela, que significa ação de graças. Parágrafo 13 e 24 do Catecismo, ele vai referir-se à Eucaristia como fonte e ápice da vida cristã. Por quê? A gente tem a Santa Missa, que é obrigatória para nós. A Santa Missa, ela gira em torno da Eucaristia. Se não tivesse Eucaristia, não teria missa, consequentemente não teria os fiéis, consequentemente não teria a Igreja Católica. Tá, mas aí quem instituiu a Eucaristia? Foi invenção? Não. Mateus 26, 26 ao 28. Leia lá e você vai ver o próprio Jesus instituindo a Eucaristia. Então a gente tem que deixar outra coisa muito bem clara. Eucaristia não é simbolismo. É a presença real em corpo, sangue, alma e divindade. Eucaristia, inclusive, nós recebemos ela nas espécies do pão ou do vinho. Você não precisa obrigatoriamente receber em duas espécies, ou seja, em pão e vinho, para receber o sangue. Uma vez que onde tem o corpo vivo, tem o sangue circulando nas veias. Portanto, ao receber o corpo de Jesus no pão, automaticamente você também está recebendo sangue, alma e divindade. Isso vale tanto para quem comunga em uma espécie quanto em duas. E também a Eucaristia, ela pode ter outros nomes. Santa Missa, por isso que a gente chama de celebração eucarística. Ceia do Senhor, lembrem da Missa da Ceia do Senhor da Quinta-feira Santa à Noite. Isso também é motivo da Quinta-feira de Corpus Christi sempre cair numa quinta-feira. Porque, segundo a tradição, Jesus Cristo instituiu a Eucaristia na quinta-feira antes da sexta-feira de sua morte. Ou Santíssimo Sacramento. Ok, mas e base bíblica? Tem? Tem. Se eu disser que desde o Antigo Testamento, embora não explícito, que primeiro, Gênesis, Melquisedeque, ele apresenta pão e vinho como sacrifício. Lá na missa, no momento da doxologia, o padre oferece Jesus no pão e vinho consagrados ao Pai. Lembrem daquela frase, por Cristo, com Cristo e em Cristo, doxologia. Ou então Êxodo, onde há o cordeiro imolado com pão ázimo. Lembra da Santa Missa também, porque a Santa Missa é a renovação do sacrifício de Jesus na cruz. E no Novo Testamento? Falar de novo, Mateus 26, 26 ao 28, só que a gente vai focar nessa palavra. Jesus não fala isto representa ou isto parece, ele fala isto é o meu corpo. Como também João 6 vai falar que a carne de Jesus e o sangue são verdadeira comida e bebida, respectivamente. Aqui entra os três pilares da igreja, magistério, palavra e tradição. O magistério é responsável pela interpretação da Sagrada Escritura. Ele vai nos ajudar a entender que Jesus não está falando isso de forma figurativa, metafórica, como ele falou nas outras parábolas. Mas sim ele está falando de forma literal, ou seja, plena. Não é invençãozinha de ninguém. O próprio Jesus está falando. Então a gente já entendeu a base bíblica. Mas como que isso é possível? Na missa, no momento da oração eucarística, onde tem a fórmula consagratória do tomai todos e comei, tomai todos e bebei, ali ocorre transubstanciação. Vocês estão vendo aí na tela que transubstanciação é o resultado da junção de duas palavras. Trans, alguma coisa que mudou-se. Substanciação vem de substância. A substância do pão e do vinho, que no físico continuam o mesmo, mas passou a ser corpo, sangue, alma e divindade. Presença real, como está falando o parágrafo 13 e 76. Momento dessa consagração, o sacerdote está em persona Christi, ou seja, não é o padre que está agindo por conta própria, mas através do falar, do agir do padre, Jesus está agindo ali. Por isso, a gente pode falar também que a Santa Missa, pode e deve, aliás, falar que a Santa Missa é a presentificação, ou seja, está se fazendo presente tudo o que aconteceu na ceia derradeira. Aí tá bom, o padre consagrou a Eucaristia, agora o povo vai comungar. A pessoa vai ter algum efeito? Claro! Parágrafo 1391, complemento que ele falou em João 6,56. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele.
ou seja, uma união direta entre Cristo e o fiel que recebeu na Eucaristia. Tem também a questão de alimentar a alma, por isso que ele fala: minha carne é verdadeira bebida, meu sangue é verdadeiro. Minha carne é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida, desculpa pelo erro. Mas também vai aumentar a nossa graça santificante e o fortalecimento contra o pecado. Para isso a gente tem que prestar atenção no próximo slide para a gente entender uma coisa muito importante. Como também o parágrafo 1396, ele vai falar da construção da unidade dos fiéis. Através da Eucaristia, nós professamos uma só fé e nos tornamos um só corpo, membros da igreja, corpo de Jesus. Ele é a cabeça, nós o corpo. A comunhão. Tudo bem, a gente entendeu os efeitos, mas tem que ser muito claro, todos são convidados a receber a Eucaristia. Mas tem que seguir regra. Ser batizado, e como eu falei, batismo nos permite adentrar nos demais sacramentos, independente de qual seja, professar e crer, saber o que a gente crê e ter o estado de graça. Eucaristia de fato é para fracos pecadores. Todos nós, fiéis, somos pecadores. Aí eu já corrijo um erro que muita gente fala: a igreja é pecadora. Não tem igreja pecadora porque seu fundador é santo. Pecador somos nós que estamos dentro dela. Mas a gente não pode confundir as coisas. Eucaristia de fato perdoa os pecados veniais, que são os pecados leves. Mas o pecado mortal, ele nos rompe nossa amizade com Deus, portanto nos tira da comunhão. Comungar em pecado mortal é visto como comunhão sacrílega. Isso vai ser complementado pelo que está dito em 1 Coríntios 11, 29. E o que ele fala? Aquele que o come e o bebe sem distinguir o corpo do Senhor, come e bebe sua própria condenação. Isso tem a questão de crença. E no versículo 27 fala-se também da questão de imoralidade de comungar, estando em pecado mortal, mesmo que não explicitamente. Ou seja, a fé ali é obrigatória, não pode ser relativizada. Mas a fé não é obrigatória por quem impõe, mas sim porque se você quer comungar, quer estar em comunhão com os demais fiéis na Eucaristia, você tem que crer na Eucaristia como num todo. E também entra a questão de coerência e conversão. Agora uma coisa. Certeza que você já ouviu falar que não pode bater palma na Santa Missa. Por quê? Ali, mesmo que a gente não veja, está acontecendo a presentificação do sacrifício de Jesus. Por isso, todo altar-mor, toda a igreja tem que ter uma cruz ali na parte do presbitério, para que quando o padre erguer o pão e o vinho, mostrar que quem tem que aparecer não é o padre, é Cristo. A cruz nos lembra do sacrifício de Jesus. Parágrafo 1377 deixa isso muito claro. Ali é renovação de sacrifício, por isso não pode bater palma, porque senão você está agindo como os algozes demônios que estavam batendo palmas quando Jesus estava agoniando. Para a gente encerrar aqui, vamos falar da mistagogia, ou seja, os significados. As espécies do pão e do vinho, logicamente. Vamos falar do alimento real. A mesa do altar representa o sacrifício. Lembremos que o altar sempre se refere a onde vai ser oferecido o sacrifício, mas também a comunhão. Nós vamos à mesa do altar para receber Jesus. Em torno do altar nós estamos. Como o amém da comunhão, ele mostra nossa profissão de fé pública. A Eucaristia nos deixa uma missão. Ao professarmos a nossa fé na Eucaristia, somos convidados a irradiar a luz que vem dela, que é o próprio Cristo. Nós somos convidados a ser imitadores, anunciadores de Cristo. E isso inclui através de nossos atos. Por isso, da questão da conversão e da coerência. Então fico por aqui, irmãos e irmãs. Espero de coração que tenham gostado. Até nosso próximo vídeo, onde vamos estudar o sacramento da Crisma.